como foi esse seu primeiro contato com o rock? Quem você ouviu que despertou o rock em você? Quando você percebeu que o seu negócio era tocar guitarra, era tocar rock? Cara, assim, contando uma breve história, eu nasci no circo, né? Eu sou de circo. Minha mãe morreu, eu tinha 2 anos e o Edson tinha 1 ano. Não, eu tinha 3 anos, o Edson tinha 1 ano. E quando a minha mãe morreu. Minha mãe já era uma musicista na época, ela tocava muito violão, tocava guitarra também. E cantava com meu pai no circo. Então é uma coisa que já estava meio no sangue. Eu lembro que o primeiro contato na minha vida que eu tive com o rock and roll, cara, de verdade assim, a primeira vez quando eu era criança foi uma vez que eu lembro que eu morava no circo e tinha um cara que fazia pouco tempo que ele estava no circo, que ele ouvia uns rock and roll. E ele ouvia alto pra caramba, porque antigamente o negócio era ouvir alto, né? E eu lembro que eu sempre ficava embaixo, assim, ouvindo o que ele tava ouvindo, falando, nossa, que legal, né? Aí o dia que eu escutei, isso foi em 79, se não me engano, quando eu escutei Pink Floyd, cara, The Wall, cara, que chegou no solo, eu fiquei tudo arrepiado, mas eu não sabia nem o que era guitarra, né? Eu falei, caramba, tal. Aí a partir daquele momento eu já descobri que eu gostava de rock, entendeu? Aí, desde cedo, eu nunca tive instrumentos bons, então a gente começou tocando violão de aço, violão ruim. Pra chegar na guitarra, eu fui chegar mais ou menos com 15 anos de idade e tocando assim instrumentos geralmente de não muita qualidade. Talvez isso me ensinou, até me ajudou Sim. vamos dizer, a desenvolver uma técnica, porque quando eu peguei um instrumento bom, parece Ficou que mais fácil para tocar. Dobrou muito a forma que eu usava Sim. o instrumento. A dificuldade entendeu? que o instrumento te dava facilitou quando você pegou de qualidade. E teve uma época também, cara, mas eu sempre, na nossa casa, a gente sempre foi eclético pra ouvir música, entendeu? Era sertanejo, rock and roll. A minha mãe, na época, a minha mãe que me criou, né? Ela fala, ai, lá vem o Hudson de novo, vindo ver essas músicas do diabo. Quem nunca passou por isso, né? Aí, abaixa esse volume, não sei o quê. Só que, cara, assim, teve um momento, uma vez, que, assim, a gente tocava e a gente não tinha dinheiro pra pagar músico, né? Começa por aí. Aí eu, como não tinha dinheiro pra pagar o guitarrista, eu ia lá e fazia parte do guitarrista eu. Então, começou mais ou menos assim. Mas quando eu me descobri pro rock de verdade, cara, foi em meados de 93, 94, que eu comecei a trabalhar numa loja de disco e na época eu trabalhava de gravar fita pirata. E na época dava um rolo do caramba, dava cadeia quando era descoberto. Então eu gravava embaixo de um porão que era do tamanho disso aqui, só que o negócio em cima, só que era um porão, uma pocilga mesmo, cheio daqueles decks embutidos assim. E cara, aí tinha aquele monte de disco, cara, eram prateleiras e prateleiras de disco. E Você nisso tinha que eu passar ficava pra olhando fita. ali, cara, ali eu descobri muita coisa, velho. Aí eu comecei, aí enquanto eu gravava as fitas de tudo que o pessoal pedia... A sua função ali era... o pessoal pedia muito seleção de lambada, sertanejo, samba, e de vez em quando pareciam uns caras querendo rock também e tal, né? Aí eu tinha que ouvir, aí eu descobri muita coisa gravando para os outros. Ah, tá. Que Você legal. entendeu? Então muitas bandas, tipo... De forma bem passiva mesmo. White Snake, Olha. U2, Guns N' Roses, Metallica. Então, tipo assim, aí eu falava, caramba, que puta som. Aí eu começava a ouvir as bandas, entendeu? Mas só Foi pra assim. entender uma coisa, era uma loja de disco Era uma loja que, de entre disco. aspas, pirateava as fitas, no caso, dos Pirata, discos. vendia fita pirata. Eu Que não vou da falar o hora, nome tá da ligado? loja. Que Não legal, vou falar né? o nome da loja porque senão vai ficar ruim. Não, nem cabe isso nem aí. cabe. Mas era Mas a isso que ideia eu do lance. cara era genial, super à frente da época. Só que eu ficava num porão lá gravando lá na época. Lá. Caramba, Descobri cara. muita coisa nessa época aí também, né? Você começou a levar isso pro teu play, você Aí eu começou? comecei a levar pro meu play, comecei a aprender. Aí teve uma época que eu descobri o Steve Vai também, que eu fiquei
fiquei indignado de ver algumas coisas que ele fazia. Aquele G3 que tá ele... Eric Johnson. Famoso, e o Satriani ali. Nossa, eu acho que eu ouvia... Que era a fita que eu tinha, a cassete, né? Acho que durante 7 anos eu ouvia aquilo todo dia. Inclusive, pra mim foi o melhor G3. Músicas na época daquele disco lá e tal, entendeu? Pra mim foi o melhor G3, essa formação aí. Então, que é o original. Que foi que surgiu no G3, né? Van Halen, cara. Nossa, eu ouvi demais Van Halen. Só que teve uma época... que a minha cabeça já tava mais saturadona, assim, meio saturadona desse rock mais pesado. Aí foi quando apareceu o Guns, cara, que trazia uma proposta meio anos 70, só que uma pegada mais atual também, que eu curti pra caramba. Mas nessa época que você, de fita e conhecendo tudo isso, você já trabalhava com música? Eu já tinha dupla com meu irmão. Já, e era sertanejo, e você começou a trazer isso pro play. Sim, só que antes de ser famoso, eu tinha umas bandas de rock. Tanto que quando eu lancei o projeto Turbination, Turbination era o nome da minha banda. Por isso que chamava Turbination. Que esse nome surgiu um dia de brincadeira, né? Dentro do carro. Como é que vai chamar a banda, né? Aí eu não lembro quem que falou, que imitou um cara de rádio, falando assim, não percam, não sei o que lá, não sei o que. Não sei o que. Ele falou, banda Turbination. Na hora que ele falou banda Turbination, eu quase chorei de dar risada. Caraca, que engraçado. Aí falou, vamos colocar Turbination, o nome da nossa banda? Aí era Turbination. Cara, foda. Eu tenho o disco que você gravou que a gente vai chegar nisso depois. Aí nós fazíamos. Aí era eu, Morcego, Marquinho, o Narciso. Era isso aí, né? Fazia uns. Nós tocava lá, Van Halen, tocava The Purple, tocava em tudo quanto que da hora. Ponto de. Bar de. Tipo assim, encontros de motociclista, tocava em horto, tocava no bar, tocava em faculdade. Que da hora, mano. República, tocava em qualquer lugar. Que da hora, cara. A gente só queria uma desculpa pra tocar, só pra isso. sair tocando, não interessava onde, né?